Mais uma vez aqui estou de volta para trazer mais uma palavra da parte do Senhor Jesus. Vos convido agora a abrir a vossa Bíblia em Lucas, capítulo 8, versículo 4 ao 15. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Sou muito grata a Deus por mais um dia, por esta oportunidade de poder mais uma vez estar aqui neste canal Maranata Now, para vos trazer esta palavra que é bênção da parte do Senhor para nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, glória a Deus. E ajuntando-se uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, e disse por parábolas: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não veja e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo, tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Glória a Deus. Eu vou ler somente até aqui o 4:12. Vamos falar um pouco aqui dessa primeira parte do capítulo 8, do 4 até o 12, como eu havia dito no início do vídeo, que seria até o 15. Vou dar esta pausa aqui até o 12 e vamos continuar depois a seguir do 13 ao 15, que é o restante dos versículos com o qual falei do capítulo 8 ao versículo, do capítulo 8, do versículo 4 ao 15. Meus amados, queridos, amados, amigos e irmãos em Cristo, a palavra de Deus. A palavra que o Senhor nos trouxe hoje foi sobre a palavra do semeador, né? Então eu quero trazer que o Senhor disse, a mensagem que o Senhor deu para mim foi sobre, né, a semente e o caminho. Aqui não tem muito o que falar, porque ela é bem clara essa palavra, mas há um mistério. É bem claro aqui na palavra do Senhor que ele diz assim, que ele dá a conhecer, né? Aqui no versículo 10. E ele disse: a vós vos é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Grande é o Senhor, digno de glória e louvor. Então, como a palavra de Deus é mistério, essa palavra não é para todos, né? Ela é mistério, e só o Senhor tem o poder de dar o entendimento desta palavra. Se não for ao Senhor a dar este entendimento, se não for ao Senhor dar esse entendimento desse mistério que é a palavra do Senhor, nós não vamos entender. Vamos ver, vamos ouvir, não vamos entender. Porque esse entendimento só o Senhor Jesus pode nos dar. Essa importância de estarmos perto do Senhor, de ler a palavra, pedir o discernimento e entendimento. Então vamos a seguir. Fala assim, junto do caminho. Junto do caminho, o Senhor se refere à multidão, que quando o Senhor saiu de aldeia em aldeia, de cidade em cidade para pregar no céu o evangelho, Senhor Jesus, então ele se juntou-se à multidão, depois de tantas maravilhas e milagres que o Senhor havia feito no decorrer da pregação do evangelho naquele tempo. Aleluia, louvado seja o Senhor. Então os discípulos interrogaram, né, dizendo que parábola é esta, e ele esteve explicando que era mistério, né? Aí aqui no versículo 11, ele dizia: esta é, pois, a parábola, esta é a parábola, a semente é a palavra de Deus. Então quando ele fala de semente, é a palavra de Deus. Então, para esclarecer aqui sobre toda essa palavra aqui, explica tudo no versículo 13 ao 15. Sabemos que lemos e ouvimos esta palavra
N vezes for preciso, mas ela vai falar conosco cada vez de maneira diferente, porque o Espírito Santo ele vai dando sempre uma nova palavra para nós. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Todos os dias ela vem nova, ela se renova. Louvado seja o nome do Senhor. Então diz assim a palavra do Senhor, explicando esta parábola para que nós entendamos, para que você entenda. No versículo 13 do capítulo 8, ele vem explicando: os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Então, aquele que caiu sobre a pedra, ele não foi regado, né? Ele não foi regado, não tinha umidade, como nos diz aqui no versículo 6. E outra caiu sobre pedra e nascida secou-se, pois que não tinha umidade, né? Ela não foi regada, ela não tinha umidade, ela não tinha raiz, né? Então tá aqui falando daquela que caiu, daquela semente, porque nós pregamos o evangelho, não sabemos aonde é que vai cair, se é em terra boa, se ela vai cair sobre pedra, né? Aquele coração duro, que não está pronto para receber a palavra de Deus e vir dar fruto. Os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. Então ela não tem raiz. Se você tem raiz, se você é aquela pessoa que recebeu a palavra de Deus, né? Aquela pessoa que recebeu a palavra de Deus e que ela foi, digamos, ela foi regada, ou às vezes ouviu, ela pode dar fruto ou não, vai depender se ela criou raiz, se ela foi regada, se ela deu importância, né? Se ela se colocou diante de Deus, na presença do Senhor, ela vai criar raiz. Quando vem as lutas do dia a dia, a pessoa que tem raiz, ela vai sobreviver, ela vai aguentar. Vou dar um exemplo bem claro aqui sobre essa parte desta parábola, sobre de ter raiz e não ter. Aqui na minha casa eu tenho várias, aliás, não só uma, eu tenho pimenta, eu gosto muito de piripiri. Há brasileiros que gostam, há portugueses que gostam, mas eu, por exemplo, gosto muito, aqui na minha casa nós gostamos muito de picante, né? Eu e minha filha no caso, meu esposo não, mas eu gosto muito, como brasileira, nordestina, né? Glória a Deus, do Piauí, Teresina. Eu estou aqui em Portugal, vivendo em Portugal, e nós temos aqui, então, malagueta, e temos outras qualidades de picante. Temos aquela que chama gidungo, que acho que é africana, e temos outras qualidades, né? Tem uma até que veio do Brasil, essa semente, que uma amiga me ofereceu, que estava aqui, e que por acaso é típica de Goiânia, do Goiás. E ela, todo inverno, quando vem o inverno, ela, quer dizer, no verão elas arrebentam, dão bastante, muitas pimentas, dão muitos frutos, né? Que é a pimenta no caso. Dão muitos frutos, tanto você não pode imaginar como dão muitos frutos essas pimentas. Então quer dizer que a raiz dela é boa e elas são boas mesmo. Então, dando esse exemplo desta pimenta, quando chega o inverno, ela seca, mas não morre. Ela prevalece, ela permanece, ela fica sequinha, cai as folhas, elas murcham. Mas quando chega o verão, outra vez, quando vem a primavera, passa o outono, vem chegando a primavera, ela começa a dar as florezinhas dela, começa a aparecer as folhas, e no verão ela arrebenta. Então, ela tem raiz, porque ela não morre. Ela pode até ficar com os galhinhos dela seco, tudo ali, durante aquele período, mas ela volta a arrebentar, dar frutos e dar muito mais frutos, porque cada vez que ela vem, que ela passa, que ela faz aquela estação, ela dá frutos, ela arrebenta muito mais, como diz aqui no versículo, que ela vai dar muito mais, ela vai dar aqui no versículo, para que eu não me equivoque, caiu, então ela vai, e outra caiu em boa terra, e nascida no versículo 8 do capítulo 8. E outra caiu em boa terra e nascida produziu fruto 100 por 1. Né? Então ela deu muito mais fruto. E ela, quando lá no versículo aqui continuando, né? Mas como não tem raiz, apenas crê por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Então algumas
plantações, algumas plantas morrem, se desviam, não resistem, né? Que no caso aqui trazendo para o mundo espiritual da nossa vida, acaba por se desviar, porque não tem raiz. Se tem raiz, prevalece diante das lutas, das dificuldades, mas se não tem, vai se desviar, né? Vai ser acabando se desviando. A que tem raiz, ela, mesmo que as folhas caem, a gente limpa ela, rega ela, quando arrebenta, ela dá muito mais fruto, né? E frutos bons. Então, as que caem sobre, no versículo 14, as que caem entre espinhos, esses são os que ouviram e indo por diante são sufocados com os cuidados, que é os espinhos aqui, trazendo, né, para a nossa vida espiritual, os espinhos que simboliza aqui as lutas do dia a dia, sufocado com os cuidados, as riquezas, os deleites da vida, no versículo 14, e não dão fruto com perfeição, né? Ela pode até dar fruto, mas não vai dar fruto com perfeição, porque está preocupado com o que há de comer, com o que há de fazer, com os deleites da vida, mais do que com a palavra de Deus, com o evangelho, que é a principal função nossa, que somos ministros de Cristo aqui na terra, seja você irmão em Cristo, evangelista, pastores, missionários, povo de Deus que está aqui na terra para fazer o ID de Jesus. Então, se você está firme, se você tem raiz, você vai prevalecer, você vai dar fruto. Então, busque, procure ver que tipo de semente é você, que tipo de fruto você tem dado. Você quer ter raiz, então busque o Senhor, faça aquilo no tempo oportuno, hoje, pregar o Evangelho de Cristo, e que essa semente que nós semearmos venha cair em boa terra, em solo fértil e que venha dar frutos, e frutos com perfeição, como diz aqui no versículo 15 desta palavra. E aqui caiu em boa terra, esses são os que ouvindo a palavra, a conservaram num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Então que venha perseverar, que nós venhamos dar este fruto bom, que nós sejamos essa boa terra, que a semente que foi lançada em nossa vida, quando alguém nos pregou o Evangelho de Cristo, tenha caído em boa terra, né? Que nós tenhamos sido essa boa terra, que nós tenha sido recebida esta palavra, essa semente, que é a palavra de Deus, é atada e guardada em nosso coração, né? Ouvindo a palavra e conservar no coração, que nós ia ter um coração honesto e bom, e dar fruto, e fruto com perseverança. Então vamos perseverar, povo de Deus, Igreja de Cristo, vamos perseverar. E você, meu amado ouvinte, amigo da palavra de Deus, se você está aí ouvindo, recebendo esta palavra no seu coração, venha, coma e receba, deleite-se da palavra do Senhor, coma desta palavra todos os dias, receba, e que venha dar fruto, persevere, porque Deus, Ele é fiel, Deus é bom em todo tempo, e Ele está pronto para nos perdoar e nos purificar. O seu sangue nos purifica, santifica todo pecado. Então busque, creia e receba esta palavra de Jesus. Eu quero agradecer, em nome do Senhor Jesus, por esta rica oportunidade. Que Deus os abençoe. Fique com esta palavra em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe. Um grande beijo da parte do Senhor Jesus. Amém.